eu sou a Érica. Eu sou a Jennifer. Nós somos do Vivência Universitária e nesse vídeo vamos falar como saber o que é ciência. Quem aí já foi com uma criança no jardim e ela começou a fazer aquele monte de perguntas? O que é isso? O que é aquilo? Como que as coisas funcionam? Bom, isso acontece porque a criança tem uma característica muito legal e é a curiosidade. E conforme a gente vai crescendo, parece que a gente perde um pouquinho dessa curiosidade, essa vontade de saber as coisas. Essa curiosidade ela é fundamental para que aconteça a ciência. Ciência ela é movimentada por essa vontade de querer aprender, de querer saber como as coisas funcionam ou como eu posso melhorar o dia a dia das pessoas. Exatamente. Você com certeza não estaria aqui assistindo o nosso vídeo se você não tivesse um computador e acesso à internet. E tudo isso foi possibilitado graças aos avanços científicos e tecnológicos. Então a ciência está completamente inserida no nosso dia a dia. Exato. E aproveitando que a gente está falando de tecnologia, de ciência, já se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona o sininho para saber das novidades, porque a gente está com muitos conteúdos legais, a gente já tem vários vídeos aí, eu tenho certeza que vai te ajudar a ter uma melhor vivência durante a graduação. Exatamente. E a ciência ela tem como objetivo explicar os fenômenos, como por exemplo, por que está chovendo, por que uma pessoa fica doente, indo além, como eu posso curar essa pessoa, ou seja, além de querer explicar os fenômenos, visa também facilitar a vida do ser humano. Hoje em dia a gente consegue se locomover por meio de um transporte, como carro, uma moto, também consegue viver até os 80 anos. Então tudo isso é possibilitado na nossa vida graças aos avanços científicos, né? Exatamente. E esses avanços científicos, eles são pautados numa maneira de fazer ciência. Eu não posso simplesmente acordar e começar a desenvolver na minha casa algo que eu acho que é científico. Então existe um processo, existe uma metodologia. Mas antes mesmo dessa metodologia, a gente começa a perceber que a ciência ou essa vontade de fazer pesquisa, ela surge pela observação. Como assim? A gente começa a observar as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, começa a observar o que pode ser melhorado, começa a observar quais são as dificuldades que a gente está enfrentando, né? Então, por exemplo, a gente acabou de passar por um processo de pandemia, onde precisou desenvolver uma vacina. Então, foi observado tudo isso e aí o resultado foi pesquisa, foi ciência, para que a gente conseguisse ter uma vacina e aplicar em todo mundo. Então, a observação ela é fundamental para que a ciência consiga se desenvolver, para que ela aconteça. No caso que a Érica explicou, né, a observação foi o quê? Foi perceber que as pessoas estavam ficando doentes, foi tentar entender por que elas estavam ficando doentes e a partir daí desenvolver um método para que essas pessoas pudessem ser curadas ou que a doença não se disseminasse, né? Exatamente. E esse método é o método científico, né? Então o que a gente pode chamar de ciência é o que pode ser aplicado por meio do método científico, que é o que a gente vai explicar agora, né, Érica? Exato. Então, o método científico, ele precisa ser organizado em um processo. Então, existe uma ordem. Como eu havia dito, não adianta você acordar e querer fazer ciência naquele dia sem conhecer o processo, sem saber a ordem daquilo que você vai desenvolver. Então, primeiramente, a gente precisa organizar essas observações. Por exemplo, se eu quero saber quando uma determinada planta floresce, eu preciso ir lá olhar a planta todos os meses. Eu preciso fazer as minhas observações de forma sistematizada, de forma organizada, porque só assim eu vou conseguir extrair alguma informação disso. Isso, e essas informações que a gente está falando são as ideias, são as hipóteses que você vai começar a levantar a partir dessa primeira parte que você tem observado a sua planta, de você ter ido fazer essa parte do processo inicial. Essas ideias você vai começar a perceber, por exemplo, que você foi no início do ano e essa planta não estava florida. Você foi no final do ano, essa planta estava florida. Então você começa a levantar hipóteses. Por que não começou a florescer no início do ano e foi florescer lá para o meio e final do ano? O que mudou que fez essa planta fazer isso? Ou será que é uma característica da planta?
como que é o funcionamento fisiológico dessa planta para te poder entender. Você vai levantar hipóteses, vai levantar ideias a partir dessas observações. E é importante que essas hipóteses elas possam ser testadas. E os testes eles vão ser realizados por meio de métodos que já foram comprovados e outras pessoas já realizaram e são amplamente aceitos na comunidade científica e que você consegue aplicar para aquele seu estudo, né? Além disso, você pode também utilizar métodos que não foram comprovados. De repente, dentro da sua pesquisa, dentro da sua ciência, você consegue desenvolver um método novo ou você pode testar e adaptar aquele método que já era amplamente conhecido, difundido. Talvez para agora você tenha outras tecnologias que possam alterar aquele método. Porém, quando faz isso, lógico que o seu método vai ser avaliado por outras pessoas, você pode desenvolver uma patente, com certeza ele vai ter que ser testado muitas vezes para que ele consiga ser validado também. Exatamente. Depois de você aplicar, você tem uma hipótese, você testou por um método, você vai poder ter elementos para saber se a sua hipótese ela é verdadeira, né? A gente não utiliza esse termo em ciência, a gente fala que a nossa hipótese foi corroborada ou não. E assim você vai poder descrever os resultados dos seus testes para que outras pessoas fiquem cientes do que você já realizou, da sua hipótese inicial, das suas observações e se a sua hipótese pode ou não ser corroborada. Exatamente. Depois de tudo isso, essa parte de campo, né, diga-se de passagem, foi feita. Agora é hora de sentar e descrever todos esses processos. Por quê? Na hora que eu estou fazendo ciência, eu preciso mostrar para as pessoas o que eu fiz. Eu preciso contar o passo a passo. Eu preciso mostrar como foi feita aquela pesquisa, para que as outras pessoas consigam entender o que foi de interferência, o que não teve de interferência, quais foram as circunstâncias daquela pesquisa, para que elas acreditem no que eu estou falando, no que eu estou dizendo, no que eu estou apresentando. Porque se eu faço uma pesquisa e não descrevo, eu só mostro o resultado em si, a pessoa não vai entender, mas por que você chegou nisso? Por que você sabe que as pessoas estão com tal doença? Como foi o processo? O que aconteceu? Então eu preciso descrever o passo a passo para poder orientar até mais pesquisas também. Exatamente, por isso que faz todo sentido a estrutura do trabalho científico. Você tem uma introdução em que você contextualiza o problema, você descreve os seus métodos, falando exatamente o que você fez, apresenta os seus resultados e depois discute esses resultados no contexto maior. Isso vai tornar a pesquisa que foi realizada replicável, ou seja, outras pessoas que tiverem interesse no mesmo assunto podem reproduzir o que você fez, utilizando os mesmos métodos e as mesmas amostras, as mesmas observações. Essa é a base da ciência. A ciência precisa ser replicável. Exatamente. E nessa forma de ser replicável, você pode estar pensando, poxa, mas a pessoa vai fazer um trabalho igual ao meu, vai copiar as minhas coisas? Não, ela vai entender como foi a sua ideia, vai aplicar no lugar que ela vai fazer uma pesquisa, com os dados que ela tem, com as informações que ela tem, as características. Então tudo isso já faz ter uma nova pesquisa, uma nova forma. E depois de tudo isso, você está no caminho certo, você está conseguindo fazer ciência. Falta só mais um detalhezinho. Aonde eu vou divulgar isso? No gibi? Não! Eu preciso divulgar isso num lugar científico. Eu preciso divulgar isso num lugar que tenha credibilidade. Por isso que a gente utiliza muito os artigos científicos. Então, a ciência, ela é divulgada dentro dos grandes artigos científicos. Como um TCC, pode virar um artigo científico, um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado. E aí tem uma série de outras características na hora de fazer esse artigo científico. Exatamente, esses artigos científicos vão ser publicados em revistas científicas que têm a função de divulgar o conhecimento, né, que está sendo gerado numa área específica da ciência, né? E antes de serem publicados, esses artigos eles passam por análises por outras pessoas que também conhecem bastante aquela metodologia, aquela área do conhecimento e podem dizer se o artigo é bom, se ele aplicou o método científico ou não. Exato, então isso dá mais credibilidade àquelas informações que estão dentro do artigo. Isso é muito importante, porque a ciência ela é construída dessa maneira.
Não é uma coisa simples, mas é uma coisa que também traz informações necessárias, que pode trazer uma mudança no dia a dia, pode trazer uma tecnologia nova, pode trazer a cura de alguma doença específica. A ciência ela é muito rica e ela é muito bonita. E tomara que a gente nunca perca essa curiosidade de criança, de querer pesquisar, de querer entender, de querer saber um pouquinho mais. Então, agora fica a última dica para você. Se você está em dúvida se uma informação tem embasamento científico ou não, o melhor lugar para você procurar é um artigo científico. Exatamente. Você sabe que ele seguiu a metodologia científica. Agora fica muito mais fácil entender onde procurar a informação científica e por que aquela informação ela é científica ou não, né, Érica? Entender realmente o que é ciência, né? Como ela é produzida. Bom, eu acredito que você tenha entendido, então, esse nosso questionamento no início do vídeo, o que é ciência. Espero te ver no próximo vídeo. Até mais. Até mais.